Na época de Nabucodonosor, ele decidiu invadir a Babilônia, e quando ele invadiu a Babilônia, ele trouxe consigo alguns cativos, sacerdotes, profetas e levitas, e mais um povo. Dentro do período babilônico, um menino nasceu e o nome dele foi Esdras. Desenvolve um trabalho muito relevante, coloca um equipar na sua cabeça, sai evangelizando na praça pública todos os sábados, até que o rei da época, por nome de Astarxerxes, se rende ao Deus de Israel e disse: eu quero servir a esse Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Depois daquele tempo, o povo começaram a vivenciar tudo aquilo que um dia foi liberado e foi profetizado. Só que havia um homem por nome de Neemias que trabalhava na casa do rei. E quando ele trabalhava na casa do rei, a Bíblia diz, vamos lá, versículo de número 3, de Neemias capítulo 1, vá acompanhando com os olhos. A Bíblia diz que ele ficou sabendo que Jerusalém estava com seus muros queimados, os portões derrubados, e estava tudo destruído. Neemias capítulo 1, versículo 3, versículo 4, a Bíblia diz que quando Neemias ouviu essa palavra, versículo 4, ele se lançou ao pó, chorou, orou, falou diante do Senhor e abriu um jejum. Porque diante de algumas notícias não adianta você procurar ninguém. Neemias capítulo 1, versículo 4. Você tem que jejuar, orar e pedir que Deus tenha misericórdia. No meio do processo que Neemias ele começa a vivenciar com esse povo, antes de Neemias ir falar com o rei, Neemias decidiu primeiro falar com Deus. E aqui está um segredo para resolvermos vários dilemas da nossa vida. Que tal, antes de procurar as soluções, decidir falar com aquele que mexe nos corações? Neemias disse: eu posso falar com o rei porque eu sou copeiro. Mas melhor do que ter acesso com o rei é ter acesso com Deus. Eu falo com ele. Neemias decidiu orar. Pastor Vitor, o texto diz que quando Neemias decidiu orar, versículo 11, o coração do rei, pastora, já estava aberto para ouvir Neemias. Porque não tem coração fechado quando você caminha debaixo de oração. Neemias capítulo, eu te falei que era só parafraseando um texto a texto para a gente chegar. Neemias capítulo 2, Neemias está com seu semblante triste. Neemias era copeiro. Acompanhe o texto para que você veja. Neemias capítulo 2, versículo 2. Vamos lá, rápido e ligeiro, por favor. Neemias 2:2. Neemias estava com seu semblante triste. A Bíblia diz que o rei, quando olha para Neemias, faz a pergunta: por que você está triste? Você está doente? Porque tem momento da vida que seu semblante revela como está o teu coração. Você está aqui ou já foi? Tem hora que por mais que nós pensamos em esconder algum nível de guerra, a face já revela como o coração da gente está. E quem te conhece de verdade, na paz do Senhor, já sabe que tu não está bem. Só que o texto diz que quando Neemias estava com seu coração triste, ele disse: ó rei, como é que eu não fico triste? Olha como está Jerusalém. Está preparado para entender agora? Neemias capítulo 2, eu estou tentando tirar esse de número que é só o sangue, mas vamos embora. Neemias capítulo 2, versículo 5. Neemias ele está pedindo a Deus, primeiro lugar, sabedoria. Por quê? Porque antes de Neemias pedir tudo ao rei, ele está dizendo: Jeová, tudo o que eu preciso é de uma sabedoria. Porque não adianta, eu vou falar, não adianta você ter o acesso se não tem sabedoria na hora de pedir as coisas. Tem gente que está pedindo a Deus acesso, e Deus está dizendo: já lhe deu acesso. Mas agora eu preciso lhe dar sabedoria. Porque tem gente que com o jeito que vai levando a vida, sai fechando porta.
adianta você ter o acesso se você não sabe falar quando você chega nos acessos. Então peça a Deus a palavra certa quando você chegar nos acessos que já estão abertos. Tem gente dizendo, Deus, abre a porta. Ele disse, eu já abri, agora eu tenho que mudar você. Porque se não mudar o teu jeito de falar, tu vai sair falando besteira. E aí tu não chega onde eu quero que você chegue. Ficou difícil? Vai apertar mais. Só que o texto diz que quando Neemias tinha a palavra de sabedoria, olha o que o texto diz. Neemias capítulo 2, versículo 7. O rei disse assim, Neemias, diga o que é que você quer. Pode ver. Eu estou te dando um acesso para que você possa passar e para que você chegue. O que os céus estão lhe dizendo é, eu vou lhe dar acesso, não é só para passar, é para você chegar. Tem gente que está aqui, que está dizendo para Deus, será que eu passo por esse negócio? Eu queria ter tempo para falar sobre as madeiras que o rei liberou. O rei disse, pega. Lê versículo 8. Ele manda a carta para Asaf, pastor. E disse assim, eu peço só que o guarda do jardim do rei, para que me dê madeira. Neemias capítulo 2, versículo 8. Para que dê madeira. Para que madeira? Era Deus dizendo, antes de você chegar para viver o novo, eu vou lhe dar as madeiras para você construir o novo. Os portões estavam quebrados, gente. A madeira estava queimada. Tu está pensando que Deus vai te levar lá, para tu chegar lá, ficar de braços cruzados e ficar perguntando, Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Porque melhor do que chegar com uma palavra de ânimo é dizer, eu vim com uma palavra, mas também vim com coisa para ajudar. Trouxe madeira. Tem gente que só tem palavra, sai de perto de gente que só tem palavra. Esteja perto de pessoas que têm ações. Eu tenho uma palavra de ânimo, mas também tenho uma ajuda. Eu encerro agora. Versículo 10. Não quer? Versículo 10. E ouvindo Sambalate e Tobias. Ouvindo quem? Ouvindo quem? Porque tem gente que não precisa ver, só precisa ouvir. Que Deus vai mudar a tua história, que Deus vai fazer algo novo. Você já percebeu que teve gente que quando ouviu dizendo que você ia mudar de carro, disse assim, duvido. E é os céus olhando para a gente, dizendo, antes dos inimigos verem o que eu estou fazendo, eu vou fazer eles ouvir. Dá uma provocada em alguém, diga que Deus te guarde. Quando os teus inimigos ouvirem o que Deus irá fazer na tua história. Só que olha o segredo, põe na tela, pai, por gentileza, olha o segredo, versículo 12. E de noite me levantei. Que horas? De noite eu me levantei. Eu e poucos. Eu gosto de uma tradução, a Bíblia de Jerusalém, que diz assim, e de noite me levantei. Eu e alguns dos meus poucos amigos. Porque quando você começa a amadurecer e crescer, Deus diz, eu vou começar a mudar os números das tuas amizades. Pegou ou quer que eu repita? Quando você começar a amadurecer e crescer, eu vou começar a mudar os números dos teus níveis de amizades. Quando você começou eram muitos, quando agora são poucos. Deus está lhe dizendo, eu vou lhe mostrar a diferença de amigo e de colega. Colega está com você quando está bem. Amigo está com você independente do momento que você está. Colega, se você tem, está. Amigo, independente do que você tem. Porque quem é amigo não te ama pelo dom que você tem ou por aquilo que você faz. Te ama por quem você é de verdade. Eu fico com vontade de pregar, mas vamos embora. E de noite me levantei, eu e alguns dos meus amigos, todavia não compartilhei. Ele disse o quê? Ele disse o quê?
Dá uma provocada em alguém e diga: pare de compartilhar o que Deus não quer que você compartilhe. Põe aí, pai, senão o negócio pega. Deixa aí, versículo 12, filho, eu vou desenvolver isso aqui. E não compartilhei a ninguém o que Deus colocou no meu. Porque tem coisa que Deus colocou no teu coração e Deus está lhe dizendo: o projeto que dá certo é aquele que você conta na hora certa. Quer que eu repita? Eu repito. Projeto que dá certo é aquele que você conta na hora certa. Não é que você, é porque eu contei para fulano, para ciclano, e meu projeto morreu. Mentira. É porque tu contou para A, contou para B, contou para C, tu já achou que realizou. Aí tu acomodou. E eu não contei a ninguém o que Deus colocou no meu, para fazerem. E não levei animal algum, senão aquele que eu estava. Neemias chegou a um nível de maturidade que até animal ele dizia: não dá para levar muitos. Eu vou falar. Se animal não dá para levar muito, imagine. Para o irmão não esquecer da mensagem, diga para ele: não vá à casa de Semaías. Eu fiz esse arrudeio inteiro para lhe dizer: não vá à casa de Semaías. Quando o negócio ficou terrível, quem era Semaías? Um profeta que Deus revelava tudo. Só que o profeta se corrompeu. Se vendeu a Sambalate. Quando Neemias chegou na casa de Semaías, ele disse: rapaz, eu fiquei sabendo que o Sambalate e Tobias vai me matar. Sabe o que foi que Semaías disse? O ex-vaso. Sabe o que foi que ele disse? Vá para o templo de Deus. Se esconda lá dentro. Só que naquela época, só quem podia entrar no lugar que Semaías mandou era sacerdote. E Neemias ainda não era sacerdote. Vai. Quem tem... dava até para dar um tema para a próxima mensagem. Eu vi aqui. Um tema para a próxima mensagem. Quem são os seus conselheiros? Quem é que você assenta para ouvir um conselho? Quem são as pessoas que lhe dão as orientações? Porque uma direção errada te coloca no lugar errado, mas uma direção certa te coloca no lugar da promessa. Melhor esse glória que eu vou repetir. Uma direção errada te coloca no lugar errado, mas uma direção certa te coloca no lugar certo. Segura na mão de alguém e diga: Deus vai lhe livrar. Não, balança a mão dele e diga: Deus vai lhe livrar de todos Semaías. Mas Deus vai lhe dar a sensibilidade de Neemias. Deus vai lhe entregar a sensibilidade de Neemias, de saber quando é a voz de Deus e de saber quando é a voz do homem. Semaías era vaso e disse: vai para o templo. Neemias disse: por acaso um homem como eu fugiria? Eu vou dizer: o homem que fica na brecha, o homem que tem lágrima nos olhos, o homem que anda de joelho, o homem que jejua. Eu vou fugir da guerra, eu vou fugir da luta, quem vai ter que fugir é Sambalates e Tobias, mas eu vou ficar. Fique de pé comigo, por gentileza. Aperta a mão de 3 e diga: não vá à casa de Semaías. Não, diga com autoridade: não vá à casa de Semaías. É para você nunca mais esquecer dessa mensagem. Não vá à casa de Semaías. Não vá à casa dos falsos. Não vá na casa daquele que diz que tem Deus, mas a boca só tem morte, fala mal de todo mundo, dá direção errada. O céu está lhe dizendo: tenha sensibilidade, Neemias.
Finalizo dizendo, Neemias capítulo 6. Põe aí o texto que eu li, por gentileza. Neemias 6, 10. E eu com propriedade, prioridade de Semaías, filho, cadê? Decidi ficar trancado dentro da sua casa. Ao chegar ele rogou-lhe dizendo, vamos reunir na casa de Deus, dentro do templo, de portas fechadas. Tem gente que é assim, né? Quer trancar a tua vida. Conselhos errados, tranca a tua vida, sabia disso? Você já viu quando você está diante de alguém que é de Deus, tem um conselho certo, desata tudo. É um negócio bonito demais, não é verdade? Está com alguém que tem sabedoria para falar, é um desatar, um negócio tremendo. Versículo 11, por favor. Eu, todavia, lhe afirmei. Olha quem tem caráter e postura. É firme. E eu lhe afirmei. A outra tradução diz, por acaso um homem como eu fugiria? Segura na mão de alguém e pergunta, você vai fugir? Só porque Sambalate está vindo, você vai fugir? Olha no olho dele e diga, versículo 3, põe aí, pai, o versículo 3 desse mesmo capítulo. Ah, irmão, se você não der glória com isso aqui, eu vou perto de você, viu? Versículo 3, vamos embora, rápido. Neemias capítulo 6, versículo 3. E enviei mensageiros a dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei, de modo que não poderei, de modo que não poderei. Dá uma provocada em alguém, diga, você está em uma grande obra, não pode parar. Não, aperta a mão dele, vaso, diga, você está em uma grande obra, não pode parar. Já chegou até aqui para parar, foi? Já chegou até aqui para desistir, foi? Já chegou até aqui para fechar a empresa, para acabar com tudo? Nada disso. Se já chegou até aqui, troca as vestes, toma um banho e se levanta. Tem coisa boa para você. Levante a mão para Deus, por gentileza.